Galera, como prometido na aula sobre esta belezura aqui, eu hoje vou falar sobre algumas coisas mais específicas. Eu queria aproveitar ela aqui para eu explicar o que é um gate, o que é um compressor, explicar como funciona e depois mostrar aqui na prática como usar ela nessa mesa e como usar realmente qualquer equipamento que tenha um gate ou tenha um compressor. Então, o gate, pense no gate como se fosse assim, uma portinha que abre e fecha deixando o som passar ou não. Então, o que é que acontece? Se eu boto o gate, digamos que eu boto o gate num certo volume, então eu digo, vou falar aqui até mais baixo para você ter uma ideia. Digamos que eu fale, pronto, até esse volume aqui não vai sair som. Eu vou ficar falando aqui, não vai sair nenhum som naquele microfone porque o gate está proibindo. A partir do momento que eu falo mais alto, o gate abre e deixa sair o som. Se parar, fecha novamente. Isso é útil porque se você vai colocar, por exemplo, digamos que você coloca um gate num microfone da caixa da bateria. O que é que acontece? O microfone da caixa da bateria às vezes pega muitos pratos, pega muito tudo. Então, o prato que está mais longe, o que é que acontece? O prato, ele toca no prato e tudo, o som chega lá mais baixo. Então, o gate segura, não sai. Aí, o que é que acontece? Na hora que o cara bate na caixa, que é uma pancada mais alta, o gate abre, sai o som da caixa e fecha de novo. Então, o gate é justamente isso, para ajudar no controle do som, do que sai e não. Então, para evitar ruído, na guitarra tá com um zumbido, não sei nem se esse termo aqui no Ceará, se for, desculpa aí, galera de fora que tá assistindo, mas um ruídozinho, aquele sonzinho da abelhinha do bzzz, que fica saindo, parece que tem uma abelha dentro da caixa do cara. Seguinte, quando rola isso, se você pegar e botar o gate, o que é que acontece? Você bota um gate num volume que o ruído não passa, mas na hora que o cara toca é mais alto do que o ruído, então o som sai. Então você pode brincar com o gate com várias coisas. Você pode botar no microfone da pessoa, você bota num volume que quando o cara não está cantando, não vai ficar pegando o retorno geral assim para não dar microfonia. Na hora que o cara canta, abre. Então isso aí tem várias coisas que você pode fazer com o gate. O compressor, como é que funciona o compressor? Ele é o contrário, ele é como se fosse um teto. Então, você pega uma pessoa que está aqui cantando, a pessoa está falando baixinho, e depois ela dá um grito, você toma um susto. O que é que acontece? O compressor, você bota um teto. Você diz, olha, a partir daquele volume ali, para cada, digamos, 3 decibéis que passar, eu vou passar só 1. Então, se a pessoa está cantando... Vou dar um exemplo aqui aleatório, certo? Não precisa calcular a medida, porque isso aqui não é nem verdade não. Mas, digamos que a pessoa esteja cantando e o volume da voz da pessoa esteja a 100 decibéis. Então, você bota para... Se a pessoa cantar a 106, por exemplo... Na verdade vai sair só 102, porque para cada 3 ele corta 1. Você pode escolher, para cada 4 cortar 1, para cada 2 cortar 1, como é que você quer. Então, o compressor faz justamente isso. Então, você pode elevar o volume da pessoa, para que quando ela fale mais baixo, cante mais baixo, saia legal. Mas com a compressão, na hora que ela der um berro, você não vai tomar um susto, porque o compressor dá uma diminuída, ele dá uma atenuada. Então, já pegaram a teoria, eu vou ver aqui agora na prática com vocês. Cameraman, por favor, foque atrás de mim. Então, aqui é a parte do gate. Esse botão aqui seria justamente para ligar ou desligar o gate. Aqui é o view para jogar o gate na tela. Então eu vou usar esse canal aqui. Eu selecionando esse canal, vamos ver aqui agora na tela. Nesse exemplo eu deixei até o ar-condicionado ligado. Vocês devem estar ouvindo o ar-condicionado. Para ter uma referência aqui no microfone para o gate. Então, sem eu falar, você vê que eu vou pegar aqui o microfone e vou ficar falando nele. Oi, 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 oi. Você vê aqui que eu falando ele vai bem mais alto. Quando eu paro de falar, você vê que ainda tem um som, que é o som do ar-condicionado. Então eu posso aumentar o gate para um volume onde não sai o som do ar-condicionado, mas que quando eu falo abre. Você vê, ó, quando esse vermelho aqui baixa, é porque ele está cortando o som. Então eu mudo esse threshold aqui, que é justamente até a partir de quantos decibéis que ele começaria aqui a liberar o som. Então, eu deixando aqui, por exemplo, você vê que o som está saindo quando eu não falo nada, ele está bloqueando, fica tudo vermelho aqui, porque ele está realmente matando o som para não sair o som do ar-condicionado. E a partir do momento que eu falo, ele libera e o som sai. Isso eu posso, se eu aumentar demais também, eu tenho que ter cuidado. Se eu aumentar demais, começa a chegar no ponto que eu começo a falar e ele está cortando minha fala também. Você pode ver que eu estou falando, está ficando tudo vermelho. Aí eu teria que falar bem mais alto para poder conseguir sair. Então, aqui, vocês não estão ouvindo aí porque eu estou usando outro microfone para esse exemplo aqui, certo, galera? Esse microfone aqui só para efeito visual mesmo, para vocês verem. Então, o compressor, o gate vai ter aqui no caso o threshold, o modo, que é o gate, o tempo de ataque, o hold, quanto tempo que ele segura bloqueado. Então, o hold, por exemplo, se eu aumentar muito aqui,
você vai ver que eu falo e ele demora para começar a bloquear depois que cai. Olha, presta atenção. Viu? Ele dá um atraso, um delay. Então, eu vou deixar bem baixo mesmo aqui. 20 milissegundos. Aí aqui é o alcance, quantos decibéis que eu quero que baixe, o volume. Release também é o tempo que ele demora para soltar. Então assim, tem duas páginas no caso dessa mesa aqui de configuração. Mas essa segunda página, na verdade, é porque ele tem também uma opção de você escolher source aqui, para você usar o gate de uma forma um pouco mais avançada, eu acredito. Que seria como, se você quiser, por exemplo, colocar o bumbo da caixa, você quiser colocar para quando você bater no bumbo, ele sair um som mais com grave e tudo, você pode botar em algum efeito, alguma coisa aqui. Você pode escolher o canal, você pode escolher auxiliar ou efeito. E você pode escolher um oscilador, alguma coisa com uma frequência grave e selecionar e colocar para que quando a pessoa bata no bumbo, que ele passe do gate, ele vá sair junto do bumbo esse som aqui. Então isso aqui já é mais avançado, mas essa parte do gate aqui, você pode ajeitar o threshold para poder ficar de um jeito que o prato da bateria bate, por exemplo, e tudo, ele não vai ficar saindo tanto, mas quando a pessoa der uma pancada na caixa, ela saia. Então o gate é isso. Aqui é a parte dinâmica. Esse dinâmico aqui é o que? É o compressor. Então mesma coisa também, tem um botãozinho que deixa estar desligado, liguei, aqui tem um threshold, mesma coisa, e o view que joga ele na tela lá. Aqui na tela você vai ver que tem todas as configurações do compressor. Então ele tem também, ó, isso aqui que é o nível de compressão, quanto que você quer fazer a compressão. Aqui, threshold, a mesma coisa, a partir de que volume. Então vou usar o mesmo microfone aqui de exemplo, estou falando no microfone. Se eu deixar muito baixo, qualquer coisa que eu falar aqui ele já vai comprimir. Se eu botar o nível de compressão mais alto assim, ele comprime tipo para cada 2 decibéis que eu falar, vai sair um, ele vai baixando e vai ficando cada vez mais. A partir do momento que chega num ponto que, se eu boto tipo aqui, é só desse volume aqui, se eu passo desse volume, ele vai manter no mesmo volume. Então você pode ver aqui que ele já, isso aqui é o que ele está baixando no momento que eu estou falando. Então você pode pegar uma pessoa que está falando aqui, às vezes fala mais distante do microfone, fica assim. E aí quando ela chegar e falar mais encostado e tudo, vai continuar saindo no mesmo volume. Então você tem aqui a opção ataque, o hold aqui também ao mesmo tempo, mesma coisa do gate. Você pode dar um ganho a mais para ficar compensar pelo tanto que ele está tirando na compressão. Tem a outra página aqui também, mesma coisa, tem filtro, tem tudo que você pode escolher aqui. Até o mix também do tanto que você quer, com o compressor e sem o compressor. Então aqui é a mesma coisa, o mesmo conceito. Eu estou falando aqui no microfone, você pode ver. Se eu coloco o bicho bem alto aqui, eu vou botar ele bem atenuado para você ver a diferença. Se eu estou aqui falando e não está chegando lá, ó, então você pode ir baixando até chegar no volume que eu estou falando. Ó. Você já começa a notar que a partir daqui já está havendo compressão. Se eu baixo demais, você vê que quanto mais eu baixo, mais ele vai usando de compressão. Se for utilizado de forma inadequada, você realmente colocar muita compressão, pode começar a ficar feio o som, até distorcer. Então isso aqui é para ser usado com cautela, mas é uma ferramenta excelente e que ajuda muito no dia a dia. Então quando eu digo para você usar o compressor de forma adequada, tome muito cuidado. Eu usei de forma inadequada, sumiram as caixas, mudou todo o cenário, mudou tudo. Não, seguinte galera, então eu espero que tenha ajudado, tenha dado para entender como é que funciona o compressor, como é que funciona o gate. Se tiver dúvida aí, deixa um comentário, faça o vídeo. Espero que tenha curtido. Curtiu o vídeo, dá joinha, se inscreve no canal, continua seguindo aí, toda semana tem vídeo. Valeu!